Olá, meu nome é Jonas. Eu estou aqui hoje para mostrar o que tem de novo no Premiere CS6. Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar os novos botões. Então, repara que o layout dos botões mudou, tanto na aba de programa quanto na aba de preview, né, o source. Então, agora esses botões são customizáveis. Ele vem com um set padrão já. E se clicar aqui no maisinho, você pode escolher o botão que você quer. E é simples, para quem tem Mac já está acostumado, né, para usar o dock aqui. É a mesma coisa. Quero um botão novo, por exemplo, eu quero aqui agora o Safe Margin, puxei para cá, ele aparece ali dentro. Deu OK, ele ficou salvo. Se eu quiser cancelar, puxo para cá para cima de novo, ele sai da configuração. Posso alterar a ordem dos botões, posso criar esses separadores, já tem um separador aqui dentro, e então eu posso personalizar do jeito que eu achar melhor. Na aba de programa, a mesma coisa. Também posso escolher aqui, né, o botão que eu quero agora, puxa pra cá, deu OK, tá salvo ali dentro. Se eu não gostar disso, abro aqui no mais também, peço para resetar o layout, ele apagou a modificação que eu fiz, dei OK, voltou ao normal. Outra coisa nova também agora é que a gente já estava acostumado algumas pessoas estão acostumadas a ver o Premiere sem ser dessa forma aqui, né, com os previews, está acostumado a ver na forma de lista. Então esse aqui era o modo padrão dele, e a gente podia alternar por aqui também, entre a versão de lista e a versão de ícone. Mas o mais legal agora é que na versão de ícone eu tenho como ver, né, aquela opção de scrub que foi implementado também já no Final Cut, no Final Cut X. Tem essa opção aqui então, que eu passo o mouse em cima do vídeo, ele dá um preview aqui pra mim, em cima do frame que eu tô. E também tem essa diferença agora, né? Se eu estiver usando o vídeo na minha timeline, ele mostra aqui embaixo no ícone, fica em laranja, reparem em relação aos outros vídeos, ele mostra em laranja que o vídeo está sendo usado na timeline. Então agora tem esse indicador também. Dá para reparar que de uma forma geral ele otimizou bastante a interface para essa questão da edição, né? Então ele escondeu um monte de painel que ficava aqui do lado ocupando espaço, jogou tudo aqui para baixo, né? Por um lado você pode estar perdendo um pouco da timeline, mas você também pode espremer, né, os controles no canto e por outro lado ganhar de novo o espaço na timeline. Falando da timeline, tem duas coisas muito importantes. Uma é, agora, quando você cria uma sequência, só vou apagar aqui essa sequência para mostrar justamente isso que eu preciso mostrar agora. Então eu vou criar uma sequência nova. Não vou nem me importar aqui agora com os settings dela, eu vou ignorar os settings e vou dar OK. Qualquer vídeo agora que eu pego o vídeo e jogo na timeline, ele pode aparecer essa mensagem aqui, para dizer o seguinte, ó, o clipe não está no mesmo padrão da timeline, então eu posso deixar do jeito que está ou atualizar a sequência para o clipe. Então, ou seja, ele está sugerindo para mim que a sequência deve estar no mesmo formato do clipe. Se eu der essa informação aqui, repara lá dentro, ele vai conformar o vídeo para entrar o formato aqui. No caso aqui, você consegue reparar que eu estou num laptop. Para muita gente reclama que fica tudo muito espremido, mas o Premiere deu um jeitinho nisso. O jeito que ele arrumou foi, antigamente, né, até a versão anterior, quando eu apertava o T no teclado, ele fazia isso, né, ele dava um zoom na área que a gente estava clicado. Então se eu estava clicado aqui, dava um zoom, se eu estava clicado aqui, ele maximizava a janela. Agora ele tem um modo novo que chama um modo de Cinema Preview. Então nesse modo agora, quando eu clico, no caso aqui, Ctrl no Mac, mais o T, ele põe o arquivo inteiro em tela cheia. Então com isso, eu consigo visualizar o arquivo na tela cheia. Esses atalhos estão todos mostrados na lista de atalhos. Então eu vou aqui em Premiere, Keyboard Shortcut, e lembrando que ele já vem com os atalhos formatados para o CS6. São muitos atalhos novos, ele atualizou muita coisa em relação de atalho, mas se você se achar um pouco perdido de alguma forma, não estiver acostumado ainda, pode voltar para o atalho do CS5. E se você for usuário de Avid ou de Final Cut, você pode continuar usando os atalhos
do Avid e do Final Cut. Se você for usuário de Mac também, você pode reparar aqui o seguinte, ó, que eu consigo agora dar scroll usando o toque duplo no trackpad, ou então aqui no caso em alguns casos, eu consigo dar zoom in e zoom out. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu consigo dar zoom in e zoom out usando também o pinch do trackpad. Na timeline também funciona, então eu posso aumentar e diminuir mais rápido. E posso também dar scroll na timeline também, mais rápido, usando o trackpad. Então repara o seguinte, nessa versão agora, essa barra de workspace, né, que a gente estava acostumado a usar para poder limitar a composição, né, a área que ele vai exportar e tudo, essa barra agora é opcional. Então na versão nova, eu tenho aqui a opção de não mostrar a área e a função que era feita pelaquela barra agora é feita simplesmente pelo menu, né, usando a função in e out, marcando a entrada e saída do vídeo. Eu também tenho a opção agora de suprimir também a barra de tempo, então eu também não preciso mais ver isso, é opcional. Mas para a galera que tem monitor pequeno, como eu estava falando, né, a função de botar em tela cheia e tudo, o mais legal talvez seja, até uma galera vai usar isso para impressionar cliente, na opção agora de playback, se eu tiver um monitor externo ligado, uma televisão por acaso, ele reconhece como se fosse um monitor externo, e se eu habilitar esse monitor externo, quando eu der um OK aqui, todo vídeo que eu tocar na minha aba de programa, ele vai tocar na minha televisão em tela cheia. Então isso também fica bem legal na hora de editar, fica praticamente um esquema semi-profissional, digamos assim, de trabalhar, até porque você vai ter uma imagem bem maior, para poder ver a imagem com mais qualidade, com mais detalhe e, de modo geral, melhor em todos os sentidos. Falar um pouco agora da parte de edição. Então foram incluindo novos markers para o Adobe Prelude, melhoraram os atalhos do keyboard também, naquela lista lá de atalhos. Você pode depois ver os atalhos para fazer o trim direto na timeline. Também os atalhos foram otimizados para navegação na timeline. E foi incluída uma nova função agora, que você pode marcar entrada e saída num trecho e pedir para ele exportar, para ele renderizar só esse trecho em out. Então você tem o render in out e render effects into out. Isso é a novidade nessa versão. Na parte de efeito, foi incluída uma parte que chama Send to Speed Grade, que também é outro programa novo da suite. Então tá aqui a função Send to Adobe Speed Grade. Então ele vai fazer o link entre os dois programas, você vai poder fazer a correção de cor, depois ele volta para o Premiere e você continua trabalhando. Foi incluído um novo efeito, na aba de efeitos, chama Rolling Shutter Repair. Tem agora também o Warp Stabilizer Effect. E também agora, mesmo que eles tem uma nova função, né, um novo recurso, que mesmo enquanto você está editando o efeito, o vídeo continua em preview. Então você pode continuar vendo o vídeo em tempo real, enquanto você faz a mudança, né, a modificação no efeito também, ao mesmo tempo que o vídeo está rolando. Melhoraram também o Dynamic Link, que era feito com os outros programas. Então tem o Adobe Dynamic Link, por exemplo, para o Encore, para o After Effects, e também entre o After Effects e o Premiere, e do Premiere para o After Effects, então isso também dá uma melhorada. O efeito também de Freeway Color Corrector foi melhorado. E também uma coisa que a gente não podia fazer antes, que muita gente fazia por intuição e a Adobe acabou levando isso junto, que é poder clicar 2 vezes no efeito quando você está com o objeto selecionado na timeline
ele automaticamente aplica o efeito na sequência que você clicou. Antes você tinha que arrastar o efeito até o clipe, agora você está com o clipe selecionado, clicou 2 vezes no efeito, ele foi direto para a aba de efeitos. Na parte de processamento já foi falando muito isso, eu já falei também quando eu falei do After Effects, que foi melhorando muito o processamento dele através do Mercury Playback Engine. É bom sempre dar aquela checada nas placas de vídeo recomendadas pelo Premiere. Para Mac tem umas 3 ou 4, se não me engano. Para PC tem um pouco mais. Mas de modo geral é bem limitada a lista e a Adobe preferiu fazer isso para ter mais estabilidade no programa. Na parte de áudio foi desenvolvido uma nova interface no Audio Mixer. Então ele ficou mais parecido com o do Adobe Audition. Então quem trabalha com áudio vai se entender melhor com essa parte aqui, porque já conhece o Adobe Audition e pode usar agora uma interface mais parecida no Premiere também. E uma diferença grande que teve em relação às sequências é o seguinte: vou jogar isso aqui fora, vou mandar criar uma sequência nova. E repara que é o seguinte, né? No sequência, nos presets não mudou nada e no set também não mudou nada. O que mudou foi aqui nos tracks. Repara que essa aba de áudio agora mudou bastante. E a diferença é o seguinte: antes, as abas de áudio, né, a gente tinha que escolher, as trilhas de áudio, a gente tinha que escolher se você queria ela mono, estéreo, e cada áudio só podia ser jogado nesse tipo de camada específica. Agora não tem mais isso. O que eu posso criar agora é um tipo de camada standard, 5.1, adaptiva e mono, fora as submix. Mas a questão é, essas camadas agora, elas são muito mais maleáveis, né? Principalmente a standard e essa adaptive. A questão é, na camada standard, eu não tenho como mapear a saída. Já na camada adaptiva, eu consigo mapear a saída. Então a diferença basicamente é essa. Então, com esses dois modos, e fora também, né, a opção de consertar a pan aqui, né, já fazer um pré-ajuste na pan, e escolher se a camada vai ser expandida ou não quando estiver na timeline, mas isso também eu posso fazer depois. Então quando eu criei a sequência aqui, já estão as sequências aqui todas certinhas, repara que aqueles íconezinhos, né, informando que tipo de camada era, sumiram. Então agora eu simplesmente pego um áudio, um vídeo, para jogar na timeline, e não importa mais onde eu jogar, qualquer camada serve. Então isso vai acabar agilizando muito o trabalho também. E lembrando que sempre vai acontecer isso aqui, né? Se o clipe não for de acordo com a configuração da sequência, ele vai pedir para fazer o ajuste em relação à sequência, em relação ao vídeo. Mas é difícil falar de Premiere sem falar do Adobe Media Encoder. Então repara que a cara do Adobe Media Encoder andou mudando um pouco. Vou pegar uma sequência qualquer aqui, por exemplo a sequência do After Effects. Ele vai usar o Dynamic Link para ler a sequência. Enquanto ele lê aqui, eu vou mostrar lá no Premiere que não importa, tá? Eu continuo usando aqui o mesmo preset, né? o mesmo local. Então aqui também não mudou nada. O que eu posso mudar agora é marcar aqui, tá vendo a Source Range em Out, né? Work Area ou sequência. E quando eu dou o Kill, ele vai exatamente lá para o Adobe Media Encoder. Então no Adobe Media Encoder, o que ele fez agora foi mudar aqui, né? Então eu tenho agora os presets browsers. Então por aqui eu consigo escolher a configuração que eu quero, já mais fácil do que ficar procurando por aqui um por um. Então por aqui eu teria que escolher primeiro o codec, para depois escolher o preset. Tem essa listinha aqui que pode ser interminável. Então por aqui não, por aqui ele tentou otimizar, então eu já vou por categoria, e por causa disso ele acabou eliminando o uso do Device Central. Então agora você pode escolher o formato por aqui, e uma vez clicado, por exemplo, vou pegar aqui no Vimeo, clicou lá no Vimeo, ele já vai automaticamente, clicou 2 vezes, já vai criar o preset aqui já no Vimeo para você. Uma coisa que também foi inserida no Adobe Media Encoder foram shortcuts. Então agora tem vários shortcuts exclusivos para o Adobe Media Encoder. Você pode olhar aqui na lista para começar a descobrir quais são os atalhos.
Então no Multicamera Monitor era uma opção que eu podia fazer um tipo de edição ao vivo no Premiere. Então o que foi melhorado foi o seguinte: antes eu tinha uma limitação grande no número de clipes, e agora eu vou dar uma exagerada aqui, até para vocês poderem ver o quanto ele aguenta. Então eu estou botando aqui 11 clipes montados um em cima do outro, justamente para poder fazer o multicâmera. Então estamos com 11 clipes amontoados. Selecionei aqui todos eles. Vou pedir para juntar. Eu juntei. Habilitei o multicâmera. E vou lá agora no Multicamera Monitor. Repara que agora ele está me mostrando todos os clipes. Os 11 clipes. Como eu já falei antes, o meu computador, esse computador que eu estou gravando é um MacBook, ele tem pouca memória. Então repara o seguinte, ó, quando eu começar a dar o play, né, para poder gravar, para poder tocar, eu já estou gravando, né, porque eu dei o REC, vou dar o play para começar a gravar essa minha edição. Então quando eu começar a gravar, repara que os clipes ficam bem lentos, ele chega a bater bastante. Então ele está batendo. Vou até mandar diminuir o volume junto, para ver se ele consegue mostrar. Repara que está muito difícil editar com os 11 clipes. Então eu estaria aqui tentando fazer o corte, tentando fazer pelos atalhos também. Posso fazer pelo clique direto na tela, ou pelos atalhos no teclado. Seria de 1 a 11, aqui no caso. E repara o seguinte, agora vai começar alguns vídeos a acabarem, né? Alguns vídeos eram menor que outros, os vídeos vão acabando. Tá vendo? Repara aqui, ó, tá vendo? Conforme alguns vídeos vão acabando, ele vai ficando mais rápido. E até onde eu consegui ver, no limite aqui de 6 clipes, já estava bem mais fluido, bem melhor em relação à minha edição anterior, né? Em relação a quando tinha os 11 vídeos. Então repara aqui, ó, com 8 já está bem melhor. Mas óbvio que quanto menos clipe eu tiver, melhor vai ser. Então, ó, chegou com 2 clipes agora, está bem fluido. Tem 3 clipes ainda. E chegou no final da minha edição. Então o trabalho montando lá direitinho. Então, como você pode reparar aqui agora na timeline, fiz a minha edição toda, né, como se estivesse gravando um programa ao vivo, fazendo corte ao vivo durante enquanto os clipes estão sendo tocados. Mas isso, óbvio, né, depende da performance do computador, da quantidade de memória que ele tem, placa de vídeo, etc. Mas uma coisa nova que tem aqui dentro do Multicamera Monitor é que agora eu tenho a opção de fazer o áudio seguir o vídeo. Então eu posso deixar o áudio para cada um dos clipes, né? No caso aqui, como eu fui fazendo só para o exemplo, quando eu agrupei tudo aqui dentro, eu deixei um único áudio para todos os clipes, porque eu queria só mostrar a questão da performance da edição e como está funcionando o novo Multicamera Monitor com vários clipes. Mas se você quiser deixar o áudio independente para cada um dos clipes, só deixar aqui dentro habilitado e ele vai conseguir mostrar para você o áudio de cada clipe independente. Se não me engano, é só isso. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar. Eu estou sempre respondendo. E é isso aí, obrigado. Até a próxima.